O número é 36, a lição de hoje. Até ao fim. Está no Evangelho de Mateus, e Jesus é quem nos disse no capítulo 24, versículo 13. É palavra... Não, é isso mesmo, é palavra de Jesus. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Nós vamos ler e depois a gente volta comentando. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores na vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia e de todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Bom, vamos reler e comentar. Essa passagem no Evangelho, ele está em Mateus 24, 13. A passagem se intitula o Sermão Profético, o grande sermão profético, as grandes tribulações. E entre elas, aqui está, no 24:13, nós encontramos: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui ele fala de muitos sinais que vão acontecer, e aí ele pede aos cristãos a perseverança. Quando a gente fala isso, parece uma coisa muito simples, mas não é, né? A gente vai assistindo os acontecimentos, as notícias, há uma tendência nossa natural de ou desanimar, achar que não tem mais saída mesmo tudo, ou achar que deve haver uma revolta e de repente abrir mão do único caminho da bondade para utilizar o caminho errado, o caminho da maldade, em nome do bem. Então, a gente fica, não é simples, só quem está sob o teste da pressão é que sabe muito bem como é difícil abrir mão da maldade, da violência, da vingança, do ódio, da mágoa, né? Para amar, trocar um pelo outro, para conseguir manter um olhar lúcido de amor, mesmo diante de tantos acontecimentos. Nunca ignorando que, no fundo, grande parte de todos nós ainda somos vítimas da nossa própria ignorância. Então, nós vamos dar início aqui, que ele está dizendo aqui, vamos iniciar a leitura e vamos comentando. Emmanuel nos diz assim: aqui não vemos Jesus referir-se ao fim que simbolize término. Ele está dizendo, esse
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas acreditam que esse fim é fim de algo, fim do mundo, fim da humanidade, fim, sei lá, do que quer que seja. Não, ele não, tá bem claro aqui. Não é um fim que simbolize término, acabou, para acabar, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Ou seja, quando até chegar ao fim do alvo, até eu chegar ao fim da caminhada, até eu chegar ao fim da proposta. É isso que ele está referindo. Então, essa palavra nunca vai passar. Não tem a marca dizendo quando ela vai começar para ela terminar. É para todos nós, espíritos, para todos sempre. Cada espírito que conseguir perseverar até o fim, ou seja, ao fim da sua particular caminhada, cada um vai chegar num determinado momento, porque nem todos nós temos um grau de evolução e nem todos nós estamos dispostos a enfrentar as situações na mesma velocidade. Então, mas ele está dizendo que todo mundo que chegar até o fim dessa proposta, caminhada particular de cada um, então, aí ele continua. O Evangelho está nos mostrando assim: o Evangelho será pregado aos povos, para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Por que o Evangelho é pregado? Porque nós, seres humanos, estamos em evolução, não alcançamos a evolução total ainda. Somos crianças aprendendo, tanto na evolução intelectual quanto na evolução moral. Todos os dias a ciência tem uma descoberta, tem alguém estudando, não sabemos tudo, ainda não sabemos quase nada sobre o nosso planeta e muito mais sobre o universo. Então, em termos de ciência ou de materialidade, ainda estamos muito longe da última página do conhecimento. Quanto à parte espiritual e moral, nós estamos aprendendo também. E hoje nós conseguimos, com a nossa inteligência, criar métodos de aprendizado científicos, ou seja, maneira de nós estudarmos a matéria, aquilo que é tangível, que nós vemos, que podemos fazer teste, que podemos repetir em experiências, que podemos pesquisar, ok? E nisso nós estamos caminhando, né? E cada descoberta a gente cria as nossas invenções e avança para descobrirmos mais. Mas no campo moral, no campo espiritual, o homem ainda não tem condições de fazer a sua caminhada segura, porque nós não temos esse desenvolvimento, né? Esse século, essa existência nossa, a humanidade hoje pensa, né, no sentido das duas asas que deveria levar o espírito para o infinito, que é a asa da sabedoria e da inteligência. Hoje o homem está caminhando mais na área da inteligência. Nós sabemos que todos esses séculos avançamos na inteligência, mas o homem avançou muito pouco na moralidade. Muito, mas muito pouco. Então, nós não temos condições de criar a nossa cartilha de progresso, a nossa cartilha de evolução. É impossível fazer isso. E precisamos de quem já tem isso pronto, de um mestre, e um mestre que não esteja preso a nenhuma condição ou lei humana. Porque se ele estiver, ele não terá voz. Em hipótese alguma ele vai ter voz nesse mundo. Então ele tem que ser totalmente desvencilhado, que ele não queira nada deste planeta. Então, para que ele venha nos entregue essa verdade pura, dizendo bem assim, ó, essa é a verdade, doa quem doer, acredite quem quiser. Pronto, final. Acreditando ou não, não vou ganhar um centavo, não vou ganhar absolutamente nada. Pronto. O Cristo foi esse que veio à Terra e nos deixou o caminho. Olha, moral, o caminho para a evolução do homem, moral é este. Ciência, vocês vão descobrir pelo seu próprio esforço.
Mas a ciência vai ser para vocês o grande remédio, a grande misericórdia de Deus, se vocês estiverem evoluídos moralmente. Caso contrário, o desenvolvimento tecnológico de vocês será o caminho da destruição do próprio planeta, né? Ou seja, porque que adianta inteligência sem moral? É estupidez, é loucura, né? Não adianta o amor sem inteligência, é pior ainda, né? Nós chamamos ao apego, mas é a alucinação, né? Mas tem um outro nome que eu não estou me lembrando agora. Então precisa se equilibrar sempre. Eu tenho que ter inteligência e amor, amor e inteligência, inteligência e amor, porque eu preciso colocar em prática o meu conhecimento com o amor, para o amor. E amar de forma correta, inteligente, sem apego, tá certo? Sem dependência. Bom, então, por isso, o evangelho será pregado aos povos. Nunca faltou. É interessante que se, na época, se falasse que o evangelho seria pregado a todo o planeta, era quase impossível. Não havia televisão, rádio, meios de comunicação. Era tudo na voz. E olha que isso aconteceu em todo o planeta. Depois veio as comunicações, os meios de comunicação, a evolução. Mas o evangelho não deixou de ser pregado em todo o planeta. Então, por que precisava acontecer isso? Para dar chance ao homem de não desenvolver a ciência, a inteligência, antes ou sem a menor condição de desenvolver a moral. Então ele veio deixar essa cartilha para nós. Olha, antes de vocês começarem a caminhar pelo lado da razão, eu vou deixar uma cartilha para vocês seguirem. Moral. Bom, beleza. Mas aí aconteceu isso, realmente. O homem começou a menosprezar os conhecimentos do Cristo e passou então a dar mais valor à ciência, investir mais na ciência, descobrir. A ciência dava mais retorno no sentido de material, era mais eficiente, né, de recompensa, enquanto que a parte moral levava mais tempo, e todos nós sabemos que a parte moral não nos traz holofotes, não nos traz prêmio algum, e a parte da ciência tanto. Proporciona isso ao ego do homem. É natural que nós temos o prêmio Nobel e não tem nenhum prêmio para um ser humano que mais se comportou humanamente. Nós temos por aquele que mais foi bandido, mais foi criminoso, mais foi ladrão. Nós temos esses prêmios. Mas para quem foi o cara mais cristão, que mais, por exemplo, do nosso século, o cara que mais se pareceu com um ser humano, né? Que a gente pode dizer assim, que a gente diria para um ser extraterrestre chegando no nosso planeta, nós dizemos assim: olha, ele ia falar assim: vocês têm algum exemplo de um ser humano para nós entendermos vocês? Porque o animal vocês tabularam, né? Vocês dizem assim: o cachorro é para cuidar da casa, cada espécie você ainda diz até qual é o melhor para isso, o gato, a onça, a natureza vocês estão tabulando. E o ser humano, o que você me diz? Né? Tipo, qual seria para você o perfil de um ser humano? Então, nós não temos um prêmio, não premiamos ninguém pelas boas ações, pelas boas condutas, pelos bons pensamentos e pelos bons serviços prestados à humanidade. Não temos. Então, por isso ele diz: o evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Uma outra coisa que o evangelho não perdeu a sua... foi perdendo com o tempo a sua ação, é que o alcance, o que ele nos proporcionava era um avanço
era uma caminhada para os fins superiores da vida, mundo espiritual, né? Ia para o mundo espiritual e de lá materializava no mundo físico. E nós não queremos exatamente isso, nós queremos algo que já ocorra no mundo material, independente das consequências no mundo espiritual. Nós desatrelamos uma coisa da outra. A época em que o homem era mais espiritualizado, ele dava mais valor. Com o tempo nós fomos nos desespiritualizando, chegando ao caos que nós estamos vivendo hoje, e ainda vai piorar mais. Vai piorar mais. Mais pessoas irão morrer por falar do Cristo em praça pública, entendeu? Por falar do amor, do perdão, da paz. Vão morrer. Isso já começou um bom tempo atrás, né? E não parou e não vai parar. Morrer por lutar contra o racismo, por lutar contra isso, por lutar contra... Vão morrer. Então, eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. E Jesus está falando assim, ó, ele está dando um ânimo e uma certeza para aqueles que vão perseverar. Perseverança é muito importante. A evolução não se consegue sem perseverança. Não adianta eu ter um ranking de esforço e paralisar novamente. Ranking de esforço e paralisar. Tem que ter perseverança, constância. Não precisa dar ranking. Todo dia evolua um pouquinho, todo dia um pouquinho, porque às vezes o ranking faz com que eu chegue até num patamar que eu não alcanço manter. Aí a minha queda é pior ainda. A minha queda é pior ainda. Tá? Então, é melhor eu ir devagar e sempre do que eu dar um enorme de um arranque e não conseguir me manter lá, naquele local que eu cheguei. E aí vem as consequências são piores. E aí ele diz assim, então ele sabia que somente os que perseveravam, Cristo estava claro naquilo, dá essa condição de animalidade. Essa condição de animalidade a gente vê assim, ó, quem cria animal percebe claramente a condição. Os animais, ora se dão bem, mas se eles tiverem um objetivo comum, um vai devorar o outro. Por exemplo, eles estão querendo comer, vai ter briga. Quem come primeiro, ou quem come tudo. Querendo beber, ciúme do dono. Tudo pode acontecer uma briga, porque eles não têm diálogo. O ser humano se perde quando não conseguem dialogar, conversar. Os animais são assim, eles brigam, gritam, mordem e fazem tudo o que for. Eles não têm concordância, né? Então, essa animalidade é também da nossa natureza. Está na nossa natureza. Para eu quebrar isso, para eu conseguir falar sobre, conversar sobre, opinar sobre, vai ser muito difícil. Nós ainda criamos guerra, porque queremos o ouro da terra do fulano e vamos matar. Como os animais fazem. Achamos que nossa terra está ficando sem oxigênio e vamos criar guerra para pegar um pedaço de um outro país que eu acho que ali o ar é melhor. Enfim, por que existe tanta guerra no ser humano? Porque existe ainda muito animal vestido de vestimenta humana. O dono não mataria o seu animal, tentaria conversar com ele, tentaria mudar o hábito, tentaria educá-lo, mas o animal não vai fazer isso. Ele precisa de algo, de algum momento, e por aquilo ele vai matar. Depois que ele mata, ele volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, como nós. Depois que enfrentamos com toda a selvageria máxima, voltamos, está tudo feito, como se nada
tivesse acontecido. Essa animalidade é nossa, é da nossa natureza. É isso que ele está falando aqui. Quebrar só com perseverança. E perseverança não é fácil. No tempo todo você vai sentir puxado para isso. Você parece que você está bem, né? Você está aqui em Cuiabá, no CPA, está tudo calmo, tá beleza. Mas acontece um ato de violência em algum lugar. Imediatamente, se aquilo, quanto mais estiver relacionado a você, mais você é chamado, tende o seu ego a disponibilizar todos os métodos animal para você resolver aquela situação. E aí o que você tem que vencer? As sugestões. Ele manda você ir lá, dar soco, murro, gritar, xingar, pegar uma arma e atirar. Seja o que for, você quer se ver livre daquilo ali. É difícil você perseverar com esse animal que está dentro de nós e dizer assim, não, eu sou parte humana. E a minha parte humana é ir lá conversar, dialogar, discutir, né? Ponderar e ver o que se ganha entre todos os lados. Isso é quase impossível. Então tem que haver perseverança. E nós nos entregamos muito a esse instinto nosso. Por isso que ele fala, olha, cristãos, não basta vocês dizerem que são, ouvirem eu falando, o mestre naquela época, acreditarem no que eu fiz, acreditarem, mas eu vou embora. Vocês vão perseverar até o fim, porque vocês vão ver injustiça. Vocês vão ver alguns homens chegar a pegar um de vocês e matar na frente de vocês. Pedir para renunciar o meu nome, não vai ser renunciar, vai matar na sua frente. Você vai aguentar ficar olhando? Ou você vai perseverar na bondade? O que você vai fazer? Ou você vai partir, buscar uma vingança, um ódio contra aquele que matou? Ou você na hora vai baixar a cabeça e fazer uma oração e esperar que o corpo seja entregue e vai lá e enterra o corpo? Como ovelhas, né? E aí não é simples. Quando o mestre louvou a persistência, continuando a leitura, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Ele está bem claro, tarefa árdua. Olha como a clareza do mestre é. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava uma tarefa árdua. Ele nunca disse que seria fácil, que seria leve, que seria tranquilo, que seria em paz. Não disse. Então, quando nós estamos olhando o nosso mundo, os acontecimentos, a vida, agora nós estamos entendendo mais perto o que é árduo de ser cristão. É se manter como um ser humano e não se entregar a todas as sugestões animalizadas que residem em nós. Senão, não vai conseguir. É árduo, ele está dizendo assim. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Isso é o que, quando a gente vê o que aconteceu conosco depois que Jesus veio ao mundo, e de repente parecia que aquele povo havia aberto a cabeça, havia compreendido a noção da espiritualidade, e o que aconteceu de lá para cá, que parece que piorou mais ainda. E ele falou aqui em um único parágrafo: apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Muitas religiões criaram uma ideia, uma ilusão de que nós podemos conseguir favores divinos gratuitamente, sem precisar nos esforçarmos para ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Nós podemos ganhar a chamada, quando algo acontece assim,
milagre, né? Criaram a palavra milagre, nunca existiu, mas foi criado para dar sentido de que a divindade pode premiar alguns filhos. E essa premiação poderia ser adquirida nesta ou naquela religião, neste ou naquele líder religioso, porque aqueles que mais criaram essa teoria é que mais se beneficiaram dele, vendendo até símbolos, né? Segundo eles, lhe garante o direito de exigir de Deus alguns favores gratuitos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o que toliu o homem? Nós tivemos uma época de uma grande evolução espiritual. De repente as religiões entraram e começaram a criar essas condições. Não havia mais necessidade do seguidor, do pretensioso cristão, se esforçar. Ele precisa estar atento aos ritos da cerimônia. Ele precisava se ajoelhar, ele precisava comparecer sem faltar, ele precisava colaborar com dízimo, e nós fomos criando uma série de itens para tentar nos afastar de uma única coisa que o cristão precisa: reforma íntima. Sem ela não existe nenhuma religião. Trocamos o que era essencial, que é a reforma íntima, que é o aprimoramento moral do ser humano, espiritual, por tudo que era possível material. Trocamos por roupa, trocamos por cargo, trocamos por templos, trocamos por benefícios financeiros, e assim foi embora. Por isso é que hoje o Espiritismo não é contra os rituais, as cerimônias, né? Mas ele sempre está mostrando para nós que isso é um mal, porque nos afasta do único objetivo da religião: reforma íntima. Não tem outro. Você pode nunca faltar um encontro religioso. Você pode frequentar a catedral, o templo religioso mais suntuoso da terra. Você pode vestir a vestimenta escolhida, usar o apetrecho que a religião te diz que com aquele apetrecho nada vai te acontecer. Mas se você não se tornar um ser humano melhor, mais próximo de Deus, mais amoroso, mais humano, mais longe do animal, mais com compaixão, nada adiantará a religião. Então, fomos iludidos com as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém, ele está dizendo assim. E aí você vê o esforço do Espiritismo em várias leituras que nós estamos fazendo sábado aqui. O esforço que os Espíritos têm de chamar-nos a atenção sobre isso. Não é a primeira lição que isso está sendo chamado. São várias, ele está dizendo assim: ninguém ostenta uma evolução que não tenha trabalhado arduamente por ela. Deus não concedeu a ninguém prêmios de evolução. E nós ainda acreditamos nos anjos, mesmo com essas falas. Acreditando que que Deus construiu seres angelicais, diferente dos seres humanos, onde os anjos já são perfeitos. Completamente oposto ao que nós estamos falando aqui. Impossível, não é? Então, se eu não posso ser punido ou aprender com os meus erros, também não posso ser premiado por aquilo que eu não conquistei, pelo avanço que eu não conquistei, que eu ganhei. Não posso. Então, se um anjo nasceu anjo, ele não tem moral para falar com o ser humano, porque o ser humano vai dizer para ele claramente: você não tem moral para falar do mal que existe em nós. Você não nasceu com eles.
E a culpa não é tua, é de Deus que o fez assim. Mas sem ter o conhecimento e a experiência do mal que reside em nós, você não pode falar. Só após você vivenciar e superá-lo, você será então por mim alguém que eu respeito. Assim, não adianta um anjo nunca ter nascido bom, porque ele não vai ter condições morais de elevação e de respeito por aquilo que ele não conquistou. Ele ganhou. Ele ganhou. É mais ou menos assim. Um pai que lutou muito para construir uma empresa gigantesca e depois, quando morre, deixa tudo de herança para o filho. O filho não tem a mesma moral do pai. Não tem. O pai construiu, fez por merecer, lutou, trabalhou e o filho ganhou. O filho não tem como dar um sermão a um colaborador da sua empresa, porque ele nasceu em berços de ouro, nunca passou nada. Ele não sabe nem como construir um império igual ao que o pai lhe deixou por herança. Então não tem moral nenhuma. Tá? E aí ele diz assim: ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na hora de aperfeiçoamento próprio. Então não tem como você delegar, empurrar, passar o bastão para alguém fazer algo por você. Não tem como você também ganhar algo nas custas de alguém. Não tem como você ganhar uma evolução, não tem como você ganhar uma moral, não tem como você ganhar absolutamente nada no sentido espiritual e moral nas costas de alguém. Então não tem o cristão de dizer assim, antigamente tinha muito isso, o homem, a família mandava a mulher ir para a religião, orar pela família. Não tem isso. A clareza é óbvia aqui, ó. A mulher vai e ela vai evoluir conforme o esforço que ela está fazendo, mas não é a pedido dela que a família irá evoluir, porque senão não haveria justiça. Ninguém pode ser bom, fazer-se bom, lutar para se permanecer bom e transferir essa conquista, esse direito de bondade a outros. Não, cada um vai ter que ser por si próprio. E aí ele diz assim: as portas do céu permanecem abertas, nunca foi cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Ligou. Precisa asas de amor e sabedoria. Não tem como, né? Aqui ele não colocou a inteligência, ele colocou a sabedoria. Eu particularmente entendo que a sabedoria é mais do que a inteligência. Mas ela também é construída num vínculo profundo, inteligência e sabedoria. O que não é construído em vínculo profundo é cultura, né? Esse eu não conheço. A gente sabe um monte de homens cultos, mas terrivelmente maus. Cultura não significa nada. O que significa é a sabedoria. Pouca que seja, vale mais do que milhões de livros lidos na terra. Então, precisa de asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia e a todas as criaturas. Ele deu uma cópia, eu vou tirar a palavra cópia, ele deu um modelo para que nós copiássemos, uma infinita. Quantos homens de bem estiveram sobre a terra? Hoje está muito raro. Os que já tinham já estão morrendo, já morreram, né? Hoje é muito raro você ter hoje um emblema, alguém de bem no mundo. Muito raro. Então, o Supremo Senhor lhe deu várias pessoas e disse assim: olha, copiem eles. Essa é a cópia que vocês precisam, né?
vastas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Ele mostrou e disse que você teria que trabalhar em si mesmo para se tornar igual. Nem a palavra cópia é cópia profunda, não é uma falsificação. Porque se eu copiasse alguém que é bom e não me tornasse bom profundamente, eu seria uma cópia falsa. Não, aqui é uma cópia profunda, uma verdadeira. Por isso eu estou trabalhando em mim. Senão eu seria um ator, né? Um personagem que imita alguém, como nós temos aí todos os anos um personagem imitando Jesus, né? O personagem de Jesus, e nem por isso aquele ator é evoluído ou se torna evoluído depois do personagem como Jesus. Não tem nada a ver, né? Então, a Janete deu um bom exemplo aqui, que é os próprios apóstolos, que não foi dado a ele nenhuma garantia, nenhum acréscimo de misericórdia, nada que eles não conquistassem. E se por acaso lhe fosse dado e eles perdessem o direito pelo mau uso, era-lhe retirado. Não foi também, em momento algum, eliminado ou encurtado ou auxiliado eles na caminhada na terra. Muitos dizem assim: não, Guto, mas, por exemplo, e as portas da cadeia, quando se abriu, que ele estava preso, outro, isso e aquilo, vários fenômenos que aconteceram. Gente, tudo aquilo fazia parte de um projeto espiritual. Livrar aquela pessoa daquele determinado local para que ele continuasse a pregar, acrescido da experiência de ter sido libertado. Então, dava a aquele libertado mais condição moral de falar. Porque se deixasse ele ali, ele morreria na cadeia e não falaria mais. Então, aí nós temos cura de pessoas doentes, nós temos diversas situações onde a espiritualidade atuou através de fenômenos, mas a gente mostra que fazem parte, que dá a impressão assim de ser um milagre, um auxílio, uma ajuda, mas quando vemos com um olhar espiritual, não. Para Deus, auxiliar o homem a viver no mundo físico mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não tem sentido. A finalidade nossa não é viver num corpo que precisa morrer, decompor. É necessário. Quem está assistindo, quem pega aqueles quadros, vou dar um exemplo aqui, ó. A gente pega aqueles quadros daqueles artistas de cinema da década 90, 2000, né? Eles estão mostrando agora com inteligência artificial o ator jovem, a atriz jovem, e depois vai mostrando como elas estão hoje. Aí vai mostrando como elas estão hoje. É até um choque quando você olha aquilo ali, como tudo passa. Por que Deus faria uma pessoa viver mais 10, 20 anos num corpo que está envelhecendo, que está adoecendo, que está ficando mais debilitado, que está morrendo? A natureza material nossa nos informa todo momento que nosso mundo não é este. É nós que somos teimosos para acreditar. Se eu quiser, eu tiro uma foto minha hoje, quando chegar em casa. Daqui 1 ano eu tiro de novo, com a mesma posição no espelho, e eu vou ver o que a natureza me informou. Que eu estou morrendo, que eu estou morrendo e que eu estou morrendo. A natureza está te dizendo, é você que está negando me enxergar. Mas todos nós estamos lutando para viver no mundo físico, porque no mundo espiritual nós não morremos. Essa é a nossa natureza. Viva, vida, vida. Então, semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. Não disse, semelhante tarefa é fácil, semelhante tarefa é tranquilo, demanda enorme esforço. Nunca acreditem
tem. E olha, eu acho que isso é a coisa mais interessante que nós vemos nos convites a golpes no campo da religião. Nunca acreditem em favores divinos, favores espirituais, milagres, sem qualquer ganho que você venha a ter, que alguém te ofereça sem você ter que fazer esforço. Não acredite. Mas se acreditar, vai entender o que eu estou falando, tá? É impossível. A fim de concluí-la, então ele fala assim, semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das experiências. Então, existe algo que vai nos ajudar. Existem dois elementos que nos auxiliam muito na evolução e que nós desperdiçamos. O primeiro dele é os dias, o tempo. Ninguém evolui da noite para o dia. Se você vê alguém mais evoluído, é porque ele já começou há muito mais tempo. Tempo é uma coisa que a gente despreza, menospreza, irrita. Até quando a gente ouve alguém falar assim, não, calma, daqui um tempo, espera mais um tempo, dá um tempo, não é? Isso nos irrita. Mas o tempo só pode ser lido, admirado e nos nutre quando eu tenho uma virtude chamada paciência. Quando eu não tenho essa virtude, paciência, a palavra tempo é quase uma ofensa. É quase uma ofensa. E é por isso que demanda-nos muito esforço. Porque a gente precisa desenvolver uma virtude para conseguir ler e se beneficiar do tempo. Sem isso, não adianta. Depois eu preciso de uma outra, que é das existências. Porque através da existência vem a experiência. E aí está. Agora nós estamos trabalhando dentro de uma razão compreensível. O tempo, eu preciso dele, mas eu preciso dele de forma benéfica, admirável, tranquila. Eu preciso estar imerso na corrente temporal. Como que é isso? Olha, hoje o que eu mais vejo é as pessoas fora da corrente temporal, fora do tempo. O que quer dizer? Eu estou fora da minha consciência local. O que quer dizer isso, Guto? Por exemplo, eu sento para assistir um filme e eu não vejo o filme. Meus pensamentos me ocupam. Eu não estou com a minha consciência imersa no oceano temporal, que é o filme que eu estou assistindo. Eu estou mergulhado nos meus pensamentos, fora do tempo. E isso se repete em todos os cantos e fazem-nos perder as grandes oportunidades de evolução. Mas, através disso, eu passo uma vida existencial sem ter percebido o tempo que eu perdi, as oportunidades que eu deixei escapar, o que eu podia ter aprendido. Então eu perdi a experiência e fiquei mergulhado numa coisa que não me proporcionou experiência. Pensamentos. Olha que interessante. A experiência, ela nos exige a ação
e a premeditação que eu desenvolvo através do pensamento. Então, ninguém adquire experiência sentado em uma pedra, numa montanha bem alto, e ficar filosofando, meditando. Não tem experiência. Você avança no pensamento, mas não avança na experiência. A experiência é preciso pôr em choque, em prática, em convívio com a teoria. Então, nós precisamos, não tem como, de duas contribuições para a nossa evolução: tempo e experiências. E aí está uma coisa muito interessante. E é por isso que muitas vezes você pode ver algumas pessoas mais jovens que você e tendo uma evolução muito maior que a tua, né? Por quê? Porque como é da natureza espiritual dele, então ele vem, o espírito não retroage, ele pode nascer nessa existência e ser um espírito mais evoluído, porque ele já teve mais experiências e ele teve mais, por ter tido vivido mais presencialmente o mar do tempo. Compreenderam? Hoje nós estamos vendo, cada vez mais, a gente vê essa involução, né? Começando pela moral, agora também pela intelectual. Mas a tendência era para ser uma evolução, mas a intelectual é causada por nós. Destruímos as escolas e as universidades e as famílias. Pronto, agora ninguém mais aprende. E damos muitos diplomas. Eu tenho hoje muita gente de diploma, mas sem conhecimento nenhum. Nunca tivemos tantos diplomados falando tanta asneira. E diplomados sem saber ler, sem saber escrever, sem saber falar, sem saber até inclusive exercer a própria profissão que ele diz que é formado. E aí, mostrando por quê? Porque aí nesse caso, eu não digo que essas pessoas nasceram menos inteligentes, mas eu digo que é o sistema que a tornou, que a impediu delas se tornar inteligentes. Elas poderiam, né? A gente ouve muito, e nós vamos ver, agora, o efeito de tudo isso aqui na frente, lá na frente, as coisas que vão acontecendo, tá? Bom, aí muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio, várias e várias e várias reencarnações. Não pensa nós assim, ó, você vê uma pessoa estacionada, você fala assim, nossa, essa pessoa está estacionada. Às vezes ela já está assim há 500 reencarnações dela. É quase um hábito dela. Então, ela prefere estacionar séculos a fio, séculos, nos labirintos da inferioridade. Aquilo que lhe proporciona um prazer, um gozo imediato. Às vezes, a pessoa vicia. E aí nós vamos ver algumas coisas também muito interessantes que eu mostro para a gente conversa, eu e a Evelyn, né? A pessoa vai envelhecendo, mas ela quer manter hábitos de jovenzinho. Ela não consegue enxergar que ela está velha. Entendeu? Que ela está ficando velha. E que não há nenhum problema ser velho. Não é isso? Porque eles estacionam de uma maneira tão grande que eles começam também a negar a velhice. Não aceita envelhecer, não aceita ser chamado de velho, não aceita perceber que não tem mais aquela disponibilidade, aquela capacidade.
Porque como é que alguém pode estacionar e crescer, evoluir? Como é que um carro estacionado anda? Não tem jeito. Mas até o carro estacionado ele vai desbotar, ele vai sujar, ele vai... A matéria é assim. Então, aí ele está dizendo assim, ó, muita gente se desanima dessa necessidade de esforço próprio, de trabalho mesmo árduo, de reforma íntima, de abrir os olhos, e prefere estacionar. Ah, larga a mão disso, vou viver a vida. Vou viver a vida é melhor. Só que a vida vai passando, porque nada para. E eu não escolhi algo que era para minha finalidade na minha existência, escolhi algo passageiro. O passageiro passa, eu vou ficar correndo atrás dele. E aí que fica o ridículo, onde a pessoa começa a ter vestimentas, comportamentos, fala de um menininho, de um jovem sem consequência. Fica estranho. Não é estranho? É como se ele não tivesse se atualizado, se olhado no espelho e visto que algumas coisas passam, né? E que a beleza da experiência a gente só enxerga com maturidade. Todas as fases da nossa idade têm uma beleza indescritível. Quer ver uma coisa muito interessante e muito jovem? Hoje já adulto, lá na minha época, não era muito comum a tatuagem. Mas aí depois começou, eu tinha, esse negócio da tatuagem começou quando eu tinha mais ou menos uns, eu me lembro aqui, né, para Cuiabá, uns 16, 15 anos. Era raro alguém que tinha uma tatuagem. E era mal visto quem tinha tatuagem. Então, meu irmão fez uma tatuagem. E aí eu me lembro muito bem que meu pai falou assim, você vai se arrepender quando envelhecer. A tatuagem é uma dessas coisas que nos mostra, e realmente, ele se arrependeu e tirou a tatuagem, que dói mais para tirar do que para fazer. É uma das coisas que fazem com que, quando eu, né, priorizo o mundo material mais do que o mundo espiritual, eu não consigo perceber o tempo passar de forma lúcida. Eu sinto o tempo passar, o que me provoca ansiedade, desconforto. Então eu agarro para ter mais equilíbrio e paz no mundo material. Então o que eu fiz? O que um jovem faz? Ele faz a tatuagem, por exemplo. Óbvio, ele vai envelhecer. E aquela tatuagem maravilhosa fica horrível. Tem que esticar a pele para poder enxergar o que está ali escrito. Aqueles piercings maravilhosos, aqueles brincos incríveis, né? Vai ter que puxar assim a orelha, porque vai ficar tudo uma pelanca, né? Então, eles vão ter que... Só que aí o que eles fazem? Eles, não aceitando a realidade, se fixam naquilo que lhes chama a atenção. Pensem, acreditem ou não, quando eles se olham no espelho, ainda eles têm um IA automático do Google. Automaticamente ele se vê jovem do jeito que ele fez aquela tatuagem. Os que se atualizam não tem esse IA do jovem. Que coisa ruim, preciso me livrar disso. Porque a pelanca já não está deixando mais enxergar. Me perguntaram se isso aqui era meia lua. Disse que não, é o sol com Pégaso, mas o peito estava tudo caído. Não dava de ver mais nada, né? Então, aí é o que nós vamos vendo, o choque entre o apego à materialidade e o sofrimento por não controlar o mundo material. Ele vai se esvaindo, por mais que eu tente e lute para manter. Então ele está falando assim, ó, séculos a fios nos labirintos da inferioridade. A inferioridade aqui não é o mal, mas é tudo aquilo que nos prende, nos apega a um momento, a um acontecimento, a um fato, porque nada mais a partir daquele exato momento será igual. Nada mais. E aí, todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar. Ele está falando assim, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição.
quando você já entendeu esses critérios, você sabe que cabe a você, como um espírito imortal, se sujeitar a todos os processos da evolução, a todas as leis, sem se revoltar. Você jamais será um velho revoltado, um jovem que quer crescer, ficar adulto. Uma criança quer ficar jovem, o jovem quer ficar adulto, o adulto quer ficar velho, o velho quer ficar jovem. Você nunca será desconfortável, não estará desconfortável com a fase que você se encontra, porque você estará submisso, sempre se sujeitando às leis do tempo, porque sua mente está mergulhada no mar do tempo presente. Compreenderam isso, que é muito importante? Você vai viver as fases tranquilamente, mas se não vai conseguir. Veja, a nossa mente, ela se devaga, ela viaja, tá? E nesses viajar, eu posso me prender por muito tempo a um determinado momento da minha existência, mas o tempo não para. Quando eu volto da minha viagem mental, passou 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Compreendeu? O que mais nós encontramos no mundo espiritual é os espíritos lamentando o tempo perdido na vida física. Que eles perderam muito tempo, porque eles tiveram muitas chances. É o que nunca nos faltou, foi chance de evolução, de nos despertar, de nos acordar, de nos mandar estudar, de material para estudarmos. O que faltou mesmo foi acordar do sono da ilusão. Isso foi difícil. E a morte é o que choca, porque o espírito chega do outro lado, a realidade dele é outra, quer ele acredite ou não. Então, aí vem a dor. Porque aquilo que ele aqui tinha o direito de acreditar ou não, lá ele vai ter que conviver, lamentando pelo tempo que ele perdeu aqui. Então aí ele diz assim: quando eu estou alinhado com a minha evolução, eu vou atingir as finalidades divinas, eu vou usar o tempo a meu favor. Eu sei que eu não vou ficar aqui muito tempo, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar o que o mundo material pode me proporcionar de experiência para a evolução do meu espírito, e não para me aprisionar, criar dependência e me escravizar. Porque a gente sempre começa falando assim: não, eu vou trabalhar para me dar uma condição mínima de sustento, porque o corpo material precisa de sustentar. Como é que eu vou viver? Eu começo assim, e quando eu começo trabalhando para me sustentar, logo eu estou trabalhando porque me tornei escravo do produto capitalista que me implantaram. Agora eu sou escravo para manter um status, não para o que eu necessito, mas para o que eu sonho. E quando isso acontece, mais uma vez eu saí do tempo. Mostrar uma coisa muito importante para quem tem família, tem filhos. Os pais pensam assim: eu vou trabalhar para dar boas condições para a minha família. Então ele sai e começa a trabalhar para a família. Daqui a pouco, ele não quer dar condição para a família. Ele quer dar condição de status para ele e a família. Não é que os filhos pedem que ele tenha o carro do ano e more numa mansão.
quem quer é os pais. Os filhos querem os pais presentes em casa, ensinando a ler, a brincar, mas os pais não querem isso, dar-se para os filhos, mas querem passar em algum lugar e comprar algo para dar aos filhos. E quanto mais caro, mais importante. Nós nos tornamos, sem perceber, um produto do sistema. Nós somos consumidores. Quando a gente percebe, o tempo passou. E aí, quando nossos filhos entram na universidade, por exemplo, e aí a gente pensa assim, meu Deus, aí eles vão se formando, e aí a gente pensa assim, engraçado, eu passei desde quando você nasceu, até hoje eu passei pensando que eu ia trabalhar muito para te dar uma vida melhor que a minha. Aí ele olha para o filho e fala, você não tem uma vida melhor que ele. Nenhum tem uma vida melhor. Alguns têm uma vida até pior que você, e outros têm uma vida no máximo igual a você. Olha a ilusão criada na sua cabeça. Mas o filho fala, é verdade, pai, essa é sua desilusão, pai. A minha é que eu não tive nem o senhor, nem a mamãe do meu lado. Os dois faltaram por uma luta de ilusão. Compreenderam? Tempo, eu sempre falo isso para as pessoas, o tempo não para. Mesmo que você crie sonhos, crie ilusões, planeje, o tempo não para. Seus filhos não vão estar vivendo, não vão deixar de crescer, não vão deixar de caminhar, não importa. Só que observa como a gente fica preso dentro de uma bolha. Muitos nem acordam. O filho já está casado, e de vez em quando numa briga familiar diz assim, eu não sei por que você ainda quer tanta coisa aí assim, era... E o pai fala, mas é verdade, né? É verdade. Eu queria que meu filho andasse num carro do ano, e mal e mal ele anda num calhambeque, ou quando não pega um ônibus. Eu não tenho lá um carro do ano. E aí, o que eu criei na minha... Esse é o choque nosso da realidade de um mundo consumista. Tudo que eu criei foi só na minha cabeça. Eu vivi aqui. E é por isso, às vezes, que eu defendo lá na espiritualidade, sabe? Quando eu morro, eu vou para um lugar onde cheio de culpa, e eu fico falando assim, mas eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui honesto. E o outro lado dos filhos, você nunca teve presente, você nunca foi na minha formatura, você nunca foi no meu aniversário, você não foi no meu casamento, você não foi no seu quê, você não foi no seu quê. Você fala, o que é isso? Parece que está falando de um outro homem, de outra mulher. Ei, sou eu, de você. Mas, irmão, peraí, mas eu te dei de tudo. Tudo o que você me deu? Compreenderam o choque? Tudo o quê? Eu andei de ônibus, um calhambeque, minha casa, malemão, construí, caí dos pedaços. Que tudo você deu. Esse é o choque de realidade que nós vamos encontrar do outro lado. Quando ele fala sobre isso, que nós precisamos olhar o presente. Por que nós fazemos isso? Eu não estou presente, eu estou vivo, mas não estou presente. Eu terminei um casamento. O que acontece com a minha cabeça? Imagino eu caminhando. Eu não estou presente. Eu desconectei do presente. Eu não sei o que está acontecendo hoje, agora, a dificuldade, isso, aquilo, não. Agora eu tenho um projeto de vida. Acabou. Então toda vez que nós desconectamos do presente, e eu passo a perseguir sonhos, ilusões, e vou caminhando, passa anos. Quando eu vou ver, tudo que eu fiz não adianta, não mudou muito. É isso que chama a gente na consciência. Por exemplo, eu precisava ter feito. Eu fiz por tanto tempo tanta coisa meio egoísta, errada, pensando que ia me dar resultado. Não me deu. Eu não consegui. E o que adiantou? Só culpa.